Boa tarde, minhas irmãs, boa tarde, meus irmãos. Programa Filosofia do Espírito. Estamos em situação precária de transmissão porque estamos em viagem. Então, estamos tentando fazer aqui uma entrada para a continuidade dos nossos estudos, mas estamos longe de casa hoje, aqui na sacada da casa dos meus filhos. Estamos na cidade de Maringá. Então, sejam muito bem-vindos mais uma vez. Estamos iniciando aqui mais um programa Filosofia do Espírito. Como todas as aulas, eu faço uma reintrodução para os novos amigos que chegam, para os companheiros que vêm pela primeira vez à nossa aula, para informar que o nosso programa é uma proposta de discutirmos, de estudarmos, aprofundarmos conhecimentos a respeito do autoconhecimento, conhecimento a respeito de nós mesmos, né? E para isso valemos-nos de filosofia, valemos-nos de conhecimento já a nós outorgado pela tradição filosófica, pelas tradições religiosas, e eu digo religiosas uma vez que o nosso programa é pautado pela proposta de metodologia dialética, uma troca de conhecimento, uma troca de informações, uma troca de pensamento, mas sobretudo uma tentativa de troca de sentimento fraterno. Esse é o nosso objetivo com este encontro semanal, todos os sábados às 16 horas. Então, de modo que é uma filosofia espiritualista, mas absolutamente não se trata de um conteúdo dogmático, muito pelo contrário. Se nós utilizamos quase que preponderantemente os fundamentos, as bases dos nossos encontros na filosofia espiritualista de Allan Kardec, na filosofia espírita, portanto, no entanto, são sempre bem-vindos, pela própria orientação de Kardec, conhecimentos de outras tradições filosóficas e religiosas. De modo que sejam todos muito bem-vindos. E neste ciclo de encontros de sábado, nesta série, nós estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. O nosso ciclo, a nossa série de estudos agora é o Evangelho de Jesus, orientado, sim, por essa obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, mas trazendo todo o conteúdo exegético e hermenêutico das tradições cristãs, das tradições espiritualistas orientais. Inclusive, não nos esqueçamos, nós temos na tradição indiana um filósofo muito conhecido, que é Mahatma Gandhi, né, que fez uma leitura de uma das principais obras da tradição indiana, o Bhagavad Gita. Gandhi fez a tradução do Bhagavad Gita, analisando, comparando o Bhagavad Gita, o Evangelho de Krishna, com o Evangelho de Jesus. No sagrado livro da tradição islâmica, o Alcorão, nós temos a formal e cristalina o reconhecimento de Jesus como um dos grandes profetas históricos, realizado este reconhecimento pelo profeta Mohammed, que Deus seja com ele. De modo que a moral de Jesus, que é absolutamente o objetivo do nosso encontro, como já falamos há 2 aulas atrás, é o objeto, é o conteúdo do estudo de Allan Kardec nesta obra, o Evangelho segundo o Espiritismo. A moral de Jesus é universal e é somente ela que nos interessa. Deixa eu me perguntar aqui se o som, tem alguém falando alguma coisa do som, do áudio? Tá bom, só estou checando aqui que o áudio, conferindo o áudio, porque nós estamos numa externa e vocês vão ouvir cachorro latindo, vocês vão ouvir moto passando, né? Isso é uma tentativa nossa de dar a sequência, de não interromper o nosso estudo. Então, vamos dar continuidade ao que nós fizemos na semana passada. Nós estamos no capítulo da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo,
e onde Kardec está analisando a filosofia moral de Sócrates e de Platão e comparando essa filosofia moral de Sócrates e Platão com a moral de Jesus. Toda filosofia moral, filosofia ética, se encontra no plano da liberdade, no campo da liberdade, né? A gente sempre repete isso porque é exatamente, está me dando o ok do áudio. O áudio tá bom, então vamos tocando aqui, apesar das interferências que nós teremos dos ruídos externos, não atrapalhando a nossa comunicação, é isso que interessa. Resumo da doutrina de Sócrates e de Platão. Sócrates é um dos filósofos mais conhecidos, talvez o filósofo mais conhecido da história da humanidade. Por quê? Porque suas máximas, o que são máximas? São lições, preceitos de filosofia moral, preceitos de moralidade, preceitos de vida livre. Todas as vezes que a gente falar de moralidade aqui, nós não estamos falando de moral comportamental, nada disso. O campo da moralidade na filosofia, segundo o filósofo Immanuel Kant, é o campo da liberdade. Então, moral é o campo da liberdade, não tem nada a ver com costumes, com comportamento social, um comportamento familiar, pessoal, fraternal, nada disso. É simplesmente a moral é o campo do agir autônomo, o campo do agir livre. E é esse conceito, é essa definição que nós utilizamos aqui no nosso programa Filosofia do Espírito. Então, Sócrates é um dos filósofos mais famosos da história, exatamente porque Sócrates, como Jesus, foi um dos homens que mais se mostrou no mundo, estando no mundo, não sendo vítima das armadilhas, das prisões do mundo. Eu vou fechar um pouco aqui. Sócrates, por isso que Kardec traz a filosofia de Sócrates como uma das filosofias das moralidades, da moral que mais se aproxima da moral de Jesus. Quem já leu essa introdução, já estudou com profundidade a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, e essa parte, esse tópico, resumo da doutrina de Sócrates e Platão, Kardec vai falar no final aqui, eu vou antecipar já porque isso é público, Kardec vai dizer dele, isso é uma dedução dele, não é uma revelação de espíritos, não. Kardec organizou as revelações dos espíritos, formando o conjunto de obras que a gente conhece hoje como o Espiritismo, as obras básicas do Espiritismo. Mas nessa introdução, ao final do resumo, da análise do resumo da filosofia de Sócrates e de Platão e comparando com a filosofia de Jesus, Kardec vai dizer, é tão semelhante esta filosofia de Sócrates que eu não me espantaria, diz Kardec, que Sócrates e Platão reencarnaram 400 anos, 3 séculos e meio depois da vinda deles, como Sócrates e Platão, eles reencarnaram como 2 discípulos de Jesus. Isso é uma dedução de Kardec, não é revelação dos espíritos. É óbvio que isto Kardec estava dizendo, deduzindo, tendo em vista a identidade da moral exposta e da postura de vida exposta por Sócrates em comparação com a postura de vida exemplificada por Jesus. É por isso que ele faz essa introdução aqui. Isso foi uma surpresa absoluta para mim, eu já disse isso na nossa primeira aula, que eu pensava que a filosofia da reencarnação fosse algo inventado por Allan Kardec. E a minha surpresa quando comecei a estudar o Espiritismo é que essa filosofia da reencarnação é muito antiga. Kardec diz, é de todos os tempos o Espiritismo. O Espiritismo está lá na antiguidade já. E nós falamos isso na nossa aula introdutória desta série, o Evangelho de Jesus. A reencarnação. Por que Kardec fala isso? Porque a reencarnação está lá, nas Upanishads, nos livros filosóficos da tradição vedântica, dos Vedas e dos Vedantas indianos.
segundo a tradição na Índia, 6.000 anos antes de Cristo. Tá? Então, voltemos à análise dessa filosofia. Nós lemos o item 1, onde Sócrates apresenta a sua filosofia da pré-existência e transmigração das almas. A alma pré-existe à existência do corpo. Quando o corpo é formado pela gestação, pela fecundação e pela gestação, a alma pré-existe a este fenômeno material, a este fenômeno biológico. A alma é anterior a este fenômeno. E é interessante porque um dia, debatendo com uma familiar, uma concunhada minha, que é pastora protestante, eu fiz essa pergunta para ela. Falei, quando que a teologia protestante entende a criação da alma? Né? E ela falou, a gente não estuda isso na faculdade de teologia. Eu falei, mas é uma preocupação, é um pensamento, é uma pergunta pertinente. Né? Ela falou, absolutamente sim. Eu falei, então, em que momento você, como uma teóloga, uma pastora protestante, entenderia que Deus criou a nossa alma? Porque o nosso corpo, nós sabemos o momento em que começou a ser gerado, na fecundação do óvulo pelo espermatozoide. Nossos pais biológicos geraram o nosso corpo. Mas e nós? Quando fomos criados? Ela não sabia responder. E aí eu comecei, socraticamente, ou seja, dialeticamente, fazendo perguntas a ela. Teria sido no momento da fecundação? No exato momento da fecundação, Deus criou-nos espíritos, almas. Né? Ela ficou assim, eu falei, porque se a gente pensar isso, nós temos que pensar de ser Deus bisbilhoteiro, né? Ou seja, todo casal que está se namorando, está se preparando para manter nas preliminares ali de uma relação sexual com possibilidade de fecundação, Deus tem que estar atento para neste exato momento da fecundação do óvulo ele criar a alma que vai dar vida àquele corpo que vai se formar. Ela falou, não, absolutamente não. Eu falei, concordo plenamente com você. Que momento então? Ela falou, olha, eu penso que é antes disso. Eu falei, eu concordo totalmente com você. A alma pré-existe ao corpo. A diferença de pensamento entre eu, um escritor e um expositor espírita, reencarnacionista, portanto, e você, uma expositora, uma estudiosa protestante, é que eu penso que Deus me criou como espírito muito tempo antes deste momento em que estava sendo gerado o meu corpo. A diferença é só essa. A pré-existência da alma é uma filosofia, é uma informação que é utilizada pelas religiões, mas não é efetivamente um pensamento exclusivamente religioso. É filosófico antes de religioso. Por quê? Porque a filosofia antes, nessa época de Sócrates e Platão, não havia distinção entre filosofia e religião. Muito pelo contrário, Sócrates, como Jesus, foram mortos por manifestarem pensamentos filosófico-religiosos. E ambos acusados, como nós vimos na aula anterior, de infidelidade ao Criador, de impiedade, ou seja, de não realizarem as manifestações exteriores de religiosidade, como determinava a legislação política humana do tempo de cada um deles. Tá? Então, por isso que Kardec faz essa preliminar e começa a analisar a filosofia de Sócrates e Platão e a filosofia espírita, que é a filosofia moral de Jesus. E no item 1 deste capítulo, resumo da doutrina de Sócrates e Platão, nós lemos e estudamos a aula passada. Tá? Nossa aula passada se encontra aí na nossa página, e para quem quiser acessar as aulas anteriores para poder acompanhar. Quem tiver o Evangelho segundo o Espiritismo, por favor, tome dessa obra na mão.
É o maior tesouro legado a toda a humanidade, o Evangelho de Jesus. É por isso que nós estamos nos debruçando sobre esse texto. Eu vi que a nossa irmã Ana Cláudia Neves está conosco aí. Um abraço, Aninha. Foi o aniversário da Aninha essa semana. Que Deus te abençoe, minha irmã. Que Deus te dê toda a felicidade, que você trabalha por ela nessa vida, melhorando-se cada dia mais como espírito. É por isso que você faz jus à felicidade plena, à bem-aventurança que Jesus nos conclama. Ana Cláudia Neves é uma irmã que eu conheci há muito pouco tempo, mas tenho certeza que vamos trilhar essa relação de fraternidade por todos os tempos em que nós conseguimos manter, não só nessa encarnação, mas nas próximas vidas, desencarnados, na erraticidade. Vamos continuar, porque eu tenho fé que o encontro contigo, por intermédio do nosso irmão Tato Save, um grande abraço ao nosso irmão Tato Save e a todos os componentes da enorme família Tato Save. Tenho certeza que nós vamos trabalhar muito ainda no conhecimento profundo do Evangelho de Jesus, que é o caminho para a verdade e para a vida. Parabéns, Aninha, Deus te abençoe. Nesse item 1, Kardec mostra que Sócrates e Platão já defendiam a pré-existência da alma. A alma pré-existe ao corpo e transmigra de corpo em corpo. Essa filosofia não é uma filosofia originária de Sócrates. Sócrates está repetindo ali, divulgando tão somente aquilo que já falavam os filósofos pré-socráticos. Entre os mais famosos, Pitágoras e Heráclito de Efesos. Heráclito de Efesos já era divulgador da filosofia da pré-existência e da transmigração das almas. Heráclito é conhecido no Ocidente como o obscuro porque ele só lançava aforismos, frases, máximas e princípios de pensamento, de filosofia, para orientação moral da humanidade. E entre essas máximas de filosofia, esses aforismos de Heráclito, um dos mais famosos é: homens, deuses mortais, deuses, homens imortais. Nascer é-lhes morte, morrer é-lhes vida. Ou seja, deuses são homens, espíritos já purificados, que não precisam mais reencarnar, ficarem sujeitos à morte. Nascer é a morte para espíritos puros. Morrer é a vida, porque liberta o espírito da prisão que é o corpo. Falei na semana passada que Sócrates repreendeu um dos seus discípulos que começou a chorar quando ele tomou o veneno. Foi condenado Sócrates a tomar cicuta. Quando ele tomou o veneno e começou a sentir os efeitos do veneno, um dos seus discípulos começou a chorar, que estava acompanhando esse momento na prisão, começou a chorar e perguntou para o Sócrates: como é que você está? O Sócrates perguntou para ele: você está chorando por quê, menino? Ele falou: Sócrates, eu estou triste aqui, estou preocupado, como é que a gente vai te enterrar, o que a gente vai fazer com você? O Sócrates falou para ele, sorriu e falou para ele: você acha que você vai enterrar o Sócrates? Você não entendeu nada do que eu falei, né? Com o meu corpo você faz o que você quiser. A mim, eu estou sendo liberto, eu estou sendo curado desta vida que é a morte, segundo Heráclito. Reencarnar é a morte para espíritos puros. E nós sabemos disso. Uma irmã, há umas 2 semanas atrás, me fez um comentário muito edificante e muito honroso para mim. Eu comentei isso a semana passada, eu repito para aqueles que não ouviram. Uma irmã nossa, não vou citar o nome para não ser indiscreto, me disse: professor, me ensina a amar Jesus como o senhor ama. E eu fiquei muito lisonjeado por esse comentário dela. Eu de fato amo Jesus. E o principal fato, eu estou pensando esses dias todos, eu já fiz uma resposta para ela, por escrito, mas isso me tocou muito. Eu fico pensando por que Jesus é digno do nosso amor. Porque, pensando agora mais uma vez, um espírito puro, nessa frase de Heráclito, nascer
para um espírito puro? Sois deuses, diz Jesus para nós. É isso que ele quer dizer. Nós temos todas as possibilidades de nos tornarmos espíritos puros, autodivinizados. Os deuses que os gregos da tradição antiga, da Grécia clássica, consideravam. Os deuses e os homens, alguns semideuses. Tá? Heráclito já falava, deuses são homens imortais, espíritos puros. E amar Jesus para mim é fácil a partir do momento em que eu sou grato a Jesus pelo imenso sacrifício que é um espírito já purificado como ele, mergulhar novamente num corpo carnal, padecer toda a injustiça, a iniquidade que é inerente a este mundo que nós vivemos, a este planeta de provas e expiações. E a gente conhece a história de Jesus. Então, amar Jesus, para mim, realmente é muito fácil. É só não ser ingrato. E não ser ingrato a Jesus é procurar segui-lo ao seu modelo, ao seu exemplo. Outro dia, um irmão nosso também, um irmão meu professor, orientador de Pilates, o Alan. Um abraço, Alan, se estiver nos vendo. Se não estiver nos vendo, amanhã eu te dou. Segunda-feira eu te dou um abraço pessoalmente. Ele perguntou para mim, qual que é a concepção de Jesus para vocês, espíritas? Né? Por que Jesus é Jesus para vocês? Por que vocês seguem Jesus? Eu falei para ele, porque Jesus é o meu modelo difícil que ele fez. E tentar segui-lo é se esforçar para ser virtuoso, moralmente falando, cristamente falando. Né? Então, por isso que Kardec faz essa relação. Então, Kardec já mostrou no item 1 e no item 2 a identidade absoluta da filosofia da pré-existência da alma e da transmigração da alma de corpo em corpo com a filosofia espírita da reencarnação. Agora, no item 3 da introdução, resumo da doutrina de Sócrates e Platão, Kardec vai mostrar o pensamento de Sócrates, exatamente neste sentido. O que é viver em conformidade, né, em consciência crística. O que é viver em consciência crística? Kardec vai mostrar as faculdades da alma. Eu vou ler o trecho que ele transcreve da filosofia de Sócrates e Platão. Isso diz Sócrates: enquanto tivermos o nosso corpo e a alma se achar mergulhada nessa corrupção, ou seja, nessa corrupção do sentido espiritual, o corpo corrompe o sentido espiritual, obscurece o sentido espiritual. Nunca possuiremos o objeto dos nossos desejos, a verdade. Isso Sócrates fala. Enquanto a gente está mergulhado no corpo, nós não vamos satisfazer totalmente o desejo de possuirmos a verdade absoluta. Lembra-se que Jesus calou-se diante de Pilatos, quando Pilatos perguntou veritas, quid sit veritas, ou seja, verdade, o que é verdade? Jesus ficou quieto. Pilatos vivia um mundo, numa tradição, numa postura existencial absolutamente materialista. Muito embora fosse espiritualista, a religião romana, pagã, o paganismo romano era do culto aos avoengos, ou seja, aos antepassados. Né? A tradição romana não era uma tradição materialista como se pensa hoje. Nós somos matéria, viemos da matéria, a matéria desagregando, acabou a identidade, acabou a personalidade humana. Né? Não, os pagãos romanos, Pilatos, ele fazia oferenda aos deuses. Era o paganismo era o culto às divindades. Né? Não tinha prestado atenção no que acabamos de citar de Heráclito. Quando Heráclito zomba do paganismo dizendo, olha, os deuses nada mais são do que homens que já saíram do ciclo reencarnatório. Né? Então Jesus calou-se quando Pilatos perguntou o que é a verdade. Jesus falou, esse homem não vive um estilo de vida capaz de transcender a materialidade das suas relações. Suas relações são mundanas. Não vai tentar atingir o divino, o transcendente, o verdadeiro, portanto,
através de uma vida dedicada somente às sensações, ao atendimento das paixões materiais e das paixões humanizadas no mundo. Então, diz Sócrates, enquanto nós estivermos mergulhados nesse corpo, nós não vamos satisfazer o nosso anseio, o nosso desejo de conhecermos a verdade. E aí continua Sócrates, com efeito, o corpo nos suscita 1000 obstáculos pela necessidade em que nos achamos de cuidar dele. Esse é um ponto para nós de extrema importância, porque mediante essa afirmação de Sócrates, nós não vamos encontrar o reino da verdade enquanto nós estivermos dedicados exclusivamente a cuidarmos do nosso corpo. Nosso corpo tem necessidades que nós devemos atender, sem dúvida nenhuma. É o primeiro dever de todo espírito reencarnado, zelar, cuidar bem do seu corpo. Mas como um instrumento para a evolução do espírito, não cuidar do corpo como uma finalidade em si mesma. Não, Sócrates diz, tolo é aquele que cuida mais do que ele tem do que ele é. Nós temos um corpo, nós não somos corpos. Então nós devemos cuidar dos nossos corpos, mas nós devemos cuidar com muito mais dedicação, muito mais zelo, muito mais cuidado, com muito mais prazer de nós mesmos, espíritos. E cuidar do espírito dá mais trabalho, às vezes, do que cuidar do corpo. Ou não, é uma questão de hábito. Né? Eu acabei de falar e pensei no que falei. Cuidar de nós mesmos exige muito menos tempo do que cuidar do corpo. Desenvolver virtude exige nada do outro, exige só de nós. E cuidar do corpo exige de outros. Tá? Então vamos ver o que Sócrates continua falando. Ao demais, ele nos enche de desejos, de apetites, de temores, de 1000 quimeras. Se vocês virem aqui uma fumaça passando, é que o vizinho de baixo está fazendo um churrasco, viu? Não é nada de incêndio aqui não. Eu estou na varanda aqui, gourmet da casa da minha filha, e aqui tem vizinhos fazendo um churrasquinho aqui embaixo. Então se aparecer uma fumaça aí, não se espantem, tá? Para quem gosta de carne, eu ainda como carne, né? O cheirinho aqui está uma tortura. Ao demais, o corpo nos enche de desejos, de apetites, falando de apetites do corpo, né? De temores, de 1000 sonhos e quimeras e de 1000 tolices, diz Sócrates. De maneira que com ele, com o corpo, impossível se nos torna ser ajuizados sequer por um instante. Isso é interessantíssimo que Sócrates está falando. O corpo não nos dá juízo. O corpo só nos dá prazer e tentações. Jesus vai repetir isso, né? Vai falar, vigiai e orai, porque o espírito já é pronto. O espírito já sabe o que precisa fazer no mundo, mas a carne é fraca. Tá? Aí ele continua, Sócrates, mas se não nos é possível conhecer puramente a verdade, né, de alguma coisa, enquanto a alma nos está ligada ao corpo, de duas uma, ou jamais conheceremos a verdade enquanto estivermos encarnados, ou só a conheceremos após a morte. Isto, para a filosofia de Sócrates e Platão, poderia ser um obstáculo, poderia ser uma contradição. Tá? Vamos ver o que ele fala. Porque ele diz, ou quando estamos, se é impossível conhecer a verdade estando reencarnado, das duas uma, ou se nós só vamos conhecer, ou é impossível conhecer a verdade quando está reencarnado e, portanto, só vamos conhecê-la depois da morte. Ele vai falar, libertos da loucura do corpo, conversaremos então, lícito é esperar, com homens igualmente libertos, e conheceremos por nós mesmos a essência das coisas. Essa é a razão, diz Sócrates, porque os verdadeiros filósofos se exercitam em morrer,
e a morte não se lhes afigura de modo nenhum temível. Aqui eu vou fazer um parênteses. Não, deixa eu só terminar aqui o que fala Kardec, comentando essa fala de Sócrates e de Platão. Kardec fala o seguinte: está aí o princípio das faculdades da alma obscurecidas por motivo dos órgãos corporais e o da expansão dessas faculdades depois da morte. Mas trata-se, nesse caso, dessa expansão das faculdades depois da morte, diz Kardec, de almas já depuradas. O mesmo não se dá com as almas impuras. Esse comentário de Kardec se encontra também lá no livro O Céu e o Inferno. Primeira parte, capítulo 2, na segunda parte, capítulo 1. Onde, livro esse que Kardec vai mostrar o estado consciencial, o estado moral, o estado emocional, sentimental, de felicidade ou de infelicidade das almas depois de desencarnadas. É nessa obra O Céu e o Inferno. Aqui vale uma ressalva, né? Porque evidentemente que Kardec coloca isso, Sócrates e Platão colocam isso, como o princípio fundamental do espírito reencarnado, o obscurecimento das suas faculdades espirituais. Mas nós sabemos, por revelação dos espíritos e pelas outras tradições filosóficas de Sócrates, pré-socráticos sobretudo, da tradição filosófica órfica, pitagórica, por exemplo, que tem base, fundamento, inspiração nas tradições filosóficas indianas, que há a possibilidade de conhecimento verdadeiro, mesmo o espírito estando encarnado. Como isso? Através de estados de consciência elevado. Mesmo estando em vigília, mesmo estando encarnado, o espírito tem condições de desenvolver uma faculdade, um outro sentido que lhe dá conhecimento de ordem do campo transcendente. Na Índia, essa tradição foi muito desenvolvida pelas filosofias vedânticas, pelas Upanishads, pela filosofia do Yoga. O Yoga é uma filosofia indiana desenvolvida exatamente para que o espírito, a alma encarnada, no estado de encarnação, desenvolva um estado consciencial espiritual que suplante as dominações dos 5 sentidos e tenha acesso a conhecimento transcendente por meio do 6º sentido. A técnica, o conhecimento filosófico e prático do yoga foi desenvolvido para isso. E os livros sagrados da tradição indiana, os livros Vedas e os Vedantas, já são resultado desta filosofia. Ainda que não tivesse sido organizada metodologicamente o conhecimento do Yoga, que só é posterior aos Vedas e os Vedantas, às Upanishads, mas já foi por intermédio dos sábios, dos médiums indianos, que essa informação chegou com primazia à humanidade, 6.000 anos antes de Cristo, há 8.000 anos, portanto. Não é outra a tradição da escola pitagórica, da escola de Pitágoras, pré-socrática, no século 6 a.C., que, de posse dessas informações da tradição indiana, desenvolveu-se na Grécia clássica, uma escola de filosofia, de teoria e de prática da mediunidade, onde, através de rituais que eram traditados, ou seja, entregues geração após geração, do mestre ao discípulo, na escola de Pitágoras, as técnicas, a teoria e a técnica da mediunidade. Para quê? Para comunicação com seres inteligentes, conscientes de si, espíritos, portanto, que se encontravam no estado de desencarnação, no mundo espiritual. Isso faz parte da tradição indiana,
faz parte da tradição da filosofia grega clássica, e o Espiritismo veio tirar isso do interior dos templos e das escolas fechadas, dos rituais herméticos. O que Kardec fez, diz Paul Gibier. Paul Gibier é um escritor do começo do século XX, que investigou o Espiritismo e se tornou espírita, e escreveu um livro, O Espiritismo, o Faquirismo Ocidental, mostrando que essa tradição, que era realizada e ainda é realizada na Índia, hoje no interior dos templos, no segredo sacerdotal dominado pelos sacerdotes brahmanes, o Espiritismo, e que era realizado na escola pitagórica, o Espiritismo trouxe a luz clara, solar, para que qualquer pessoa reunida em condições, e aí Kardec vai especificar quais são essas condições na obra da ciência espírita, que é o livro dos médiuns, que é o livro dos sensitivos, os médiuns, e dos que lidam com essa faculdade, com essa prática mediúnica. Então Kardec intitulou o livro dos médiuns como o livro prático dos médiuns, dos sensitivos e dos evocadores, aqueles que evocam os espíritos por intermédio dos médiuns. Então é nesse estado de consciência elevada que se dá através da yoga, na prática da meditação, do autoconhecimento, e do espiritismo na prática da mediunidade, do recolhimento em preces, como diz Kardec, a condição mais favorável, a condição fundamental para uma boa prática de comunicação transcendente, ou seja, com espíritos desencarnados, diz Kardec várias e várias vezes no livro dos médiuns. É o recolhimento mediante preces. Então, essa é a condição, essa é a técnica para nós superarmos esse obstáculo cognitivo das almas enquanto estão mergulhadas no corpo de matéria grosseira. Mas vamos ver que Sócrates vai entrar agora no campo da moralidade. E Kardec vai relacionar também essas informações da moralidade da filosofia de Sócrates e Platão com a filosofia moral espírita. No item 4, Kardec coloca a seguinte fala de Sócrates: a alma impura, nesse estado, se encontra oprimida e se vê de novo arrastada para o mundo visível pelo horror do que é invisível e imaterial. Erra, então, disse, em torno dos monumentos e dos túmulos, ou seja, quando a alma volta para o mundo espiritual, desencarna. Ela, uma alma impura, como Kardec ressaltou aqui. As almas impuras é que ficam nesse estado. Tá? A alma impura se encontra oprimida e se vê de novo arrastada para o mundo visível. Volta, desencarna, assusta com o desencarne, com o fenômeno da desencarnação, vê-se oprimida pela própria consciência culposa, pela própria consciência em estado de remorso, e aí a alma foge desse estado. Foge para onde? De volta para o mundo material. Portanto, o inferno não é lá longe de nós. O inferno como aquele local onde se reúnem, não o inferno da tradição católica e protestante, isso não existe. O inferno como um local onde se reúnem sentimentos culposos, culpados e com remorso, isso que é o inferno. O espírito se reúne por sentimento. É aqui do nosso lado. Por quê? Porque os espíritos que estão padecendo de remorso e de culpa, consciência culpada, vêm para cá, para o mundo material, para se misturarem conosco, que nós estamos ignorando essa realidade. Nós vivemos como se essa realidade não existisse. Infelizmente, ainda a maioria de nós, seres humanos mesmo, os espíritas, vivem como se não fôssemos espíritos. Quem fala isso é o Paulo apóstolo, não sou eu. É o Paulo verdadeiro, não fake aqui. Nós vivemos como se não fôssemos espíritos. Nós vivemos como se fôssemos do mundo. A maioria de nós ainda fala assim, o meu espírito, a minha alma, e não
e o espírito e o alma. É sinal que a gente se considera muito mais corpo, personagem, ego mundano do que entidade, consciência espiritual. Então, quando desencarna e entra num estado de culpa, consciência culpada, fugimos de volta para cá, né? Ficamos aqui misturados com os espíritos encarnados. Por quê? Porque essa mescla com os nossos sentimentos aqui de espíritos encarnados atenua a consciência culpada dos espíritos desencarnados. É isso que Sócrates já estava falando aqui. Então, foge de volta para o mundo material, os espíritos desencarnados, com medo do que é invisível e imaterial. Defrontar-se com espíritos mais puros nos constrange, nos oprime, nos transtorna o sentimento ainda mais. Porque ver o que é belo e o que é bom, para nós, a culpa é ainda maior. A gente sofre muito mais. Por isso que a gente volta para o convívio, a maioria das vezes, para o convívio dos nossos próprios familiares. Erra, então, disse, as almas ficam errantes em torno dos monumentos, dos túmulos, juntos aos quais já se tem visto tenebrosos fantasmas. Está falando Sócrates aqui, século IV a.C., quais devem ser as imagens das almas que deixam o corpo sem estarem ainda inteiramente puras, que ainda conservam alguma coisa da forma material, o que faz que a vista humana possa percebê-las. Isso aqui é a filosofia espírita de Kardec, do perispírito. Esses corpos materializados das almas a que se refere Sócrates aqui nada mais é do que perispíritos grosseiros. E por incrível que pareça, isso aqui não é Sócrates quem está falando. Heráclito de Efesos, no século VI, antes, um filósofo pré-socrático, grego, viveu na Turquia, né, que era do mundo helênico, do mundo grego na época. Heráclito já falava isso, da distinção que existe no mundo das formas puras, no mundo dos espíritos, no mundo das ideias, como diria Platão, da distinção que existe entre almas secas e almas úmidas. Heráclito já falava isso. As almas secas são as almas purificadas, dos homens que tiveram uma vida virtuosa quando encarnados. As almas úmidas são aquelas dos homens viciosos, que se encharcam de vinho, dizia Heráclito, né? E depois, quando desencarna, a alma, o perispírito, leva consigo todas as sensações, as emoções, os sentimentos, os efeitos dos nossos sentimentos, das nossas sensações, das nossas paixões, constituem o nosso corpo espiritual, que aí fica um corpo denso, um corpo doentio, um corpo que pode, inclusive, ser visualizado por determinados médiums, homens encarnados que têm a faculdade da vidência mediúnica, né? Isso Sócrates está falando aqui, Heráclito já falava 200 anos antes de Sócrates. Não são as almas dos bons, está falando Sócrates. São, porém, as dos maus, que se veem forçadas por esses lugares, onde arrastam consigo a pena da primeira vida que tiveram e onde continuam a vagar até que os apetites, as paixões inerentes à forma corporal de que se revestiram, as reconduzam a um novo corpo. Cansados de sofrerem, esses espíritos que carregam as suas paixões para o outro lado da existência, para o outro lado da vida, para o lado espiritual da vida, só cessa o seu desespero, a sua dor, quando conseguem modificar um pouco seu sentimento e, com humildade, solicitam e obtêm a grandiosa, a divina oportunidade da reencarnação. Não é outra coisa que nós estamos fazendo aqui, minhas irmãs, meus irmãos, escondendo de nós mesmos as nossas mazelas, para que diante dessa nova oportunidade consigamos eliminar a consciência de culpa. Por isso que Jesus fala, vigia e ora, porque o espírito já é pronto, o espírito já sabe o que tem que fazer. Repito eu mais uma vez, mas a carne é fraca. Aí Sócrates continua, então, quando retornam, né, mergulham novamente no corpo, então, sem dúvida,
retomam os mesmos costumes que tiveram, objeto em outras existências, em outras vidas, objeto de suas predileções. Por isso que é importantíssimo nós, pais, cuidarmos muito bem dos nossos filhos desde os primeiros anos, desde os primeiros meses de vida dos nossos filhos. Nós já devemos cuidar da sua recondução para o caminho divino. É essa a obrigação, eu falo sempre, não vou me cansar de falar. Essa é a obrigação primeira dos pais, dos tutores, dos curadores, dos responsáveis, dos padrinhos, dos irmãos. Reconduzir aqueles que Deus confiou sob sua guarda, tutela e responsabilidade, reconduzi-los para o caminho de Deus. Porque nós já trazemos, Sócrates já falava isso, as nossas predileções, que se manifestam muito mais aqui nesse mundo pelos nossos vícios morais. Principal deles, raiz de todos os outros, o egoísmo. Então, a filosofia popular é de pequenino que se torce o pepino, como diziam os nossos bisavós imigrantes italianos, né? É de pequeno que se molda o galho, o broto da árvore que está nascente. Tá? Deixa eu ver aqui se não caiu a nossa transmissão. Parece que não. Vamos ver aqui. Não, estamos ainda ao vivo, porque aqui a internet é uma graça, né, no Brasil. Eu, em 2011 eu estive participando de um congresso de filosofia no país, no Luxemburgo, na Europa, e lá eu peguei o Wi-Fi livre da universidade onde eu estava e fiz uma comunicação assim perfeita com a minha esposa aqui, que trabalhava numa universidade aqui no Brasil também, tinha uma internet de qualidade. Nós hoje pagamos das taxas mais caras do mundo e temos o pior serviço, todos os piores serviços, serviço de água, serviço de eletricidade, serviço de telecomunicações, serviço de internet, serviço de saúde. Nós estamos falando aqui de vícios morais. Sócrates, falando de espíritos reencarnados viciosos. O pior vício que existe é o do egoísmo. Porque o egoísta, esteja onde ele estiver, ele só pensa nele mesmo. E é isso que fazem, infelizmente, os nossos administradores públicos. É isso que faz o nosso país a corrupção. Quando Sócrates usa aqui, enquanto estiver mergulhada nessa corrupção, a alma não é livre. Então, corrupção, isso que o nosso país está padecendo com tanta dor, com tanto sacrifício dos mais fracos, daqueles já tão mais oprimidos, que estão suportando hoje ainda muito mais os efeitos da corrupção política, da corrupção administrativa, da corrupção social, né? Faz com que a gente tenha medo de fazer uma transmissão ao vivo, porque o serviço de internet, apesar de ser um dos mais caros do mundo, é dos piores do mundo. E isso é a corrupção, porque nós temos, isso é fruto da corrupção também, porque nós temos agências reguladoras. A Anatel é a Agência Nacional de Telecomunicações, que tem funcionários públicos corruptos, que deveriam fiscalizar os serviços das concessionárias de telecomunicações, e isso em todos os setores da nossa sociedade, todos os setores do nosso país de prestação de serviço. Somos nós, homens, que fazemos a corrupção. Então o fiscal que devia fiscalizar as denúncias, os processos que deviam ser julgados, as multas violentas, pedagógicas e punitivas que deviam ser impostas às operadoras de serviços públicos, não. É isso que Sócrates quer dizer. Nós estamos mergulhados numa corrupção. Faz parte do nosso planeta de provas e expiações, mas é responsabilidade nossa, é dever nosso enquanto seres humanos, enquanto seres racionais, enquanto seres conscientes, enquanto animais políticos, como dizia Aristóteles, animais que evoluíram para viver na polis,
Isso que é ser político. Político não é ser partidário de tal ou desse partido político com P minúsculo. Isso é política com P minúsculo. Isso não é polis, não é o melhor serviço, a melhor vida, né? A melhor convivência na polis, na organização humana. É só a minha parte de filósofo político que está falando, tá? Me perdoem. Porque me revolta ver tanto dinheiro jogado fora nesse país e a gente passar tanta necessidade. Eu estou falando aqui só da veleidade de ter um serviço pelo qual eu pago para ser eficiente. Eu imagino aqueles nossos irmãos e nossas irmãs que estão chorando agora nas portas dos hospitais, que também pagam para terem um serviço decente. Dignidade humana. Dignidade é o valor do ser humano, segundo o filósofo Sócrates. Eu estou desviando o nosso assunto aqui para a filosofia política, em vez de ficar aqui na filosofia da reencarnação. Me perdoem. Mas Kardec vai esclarecer e mostrar a absoluta identidade dessa fala de Sócrates, né? Nós estamos no item 4 do capítulo 2 da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec diz o seguinte, comentando essa fala de Sócrates: não somente o princípio da reencarnação se acha aí claramente expresso, mas também o estado das almas, que se mantém sob o jugo da matéria, é descrito qual se mostra o Espiritismo nas evocações. É um outro parênteses que eu quero fazer aqui, uma análise, uma autoanálise como participante do movimento espírita e como médium, que trabalho com a prática deste sexto sentido, que não só parece que há uma campanha no movimento espírita brasileiro contra a prática da mediunidade, das reuniões mediúnicas, como se não precisassem mais de reuniões mediúnicas. O movimento espírita já tem condições de andar sem o livro dos médiuns, né? Se esquecendo que o fundamento do espiritismo é a mediunidade. Foi através da mediunidade que o espiritismo foi organizado, é através da mediunidade que o espiritismo continua sendo esclarecido, é através da mediunidade que as advertências quanto às nossas falhas, o burilamento dos nossos vícios continuam sendo orientados pelos espíritos superiores. Mas tem muita gente dentro do movimento espírita que fala, não precisa mais de reunião mediúnica. E se esquece que Kardec fala que o espiritismo é principalmente as evocações. Para quê? Para a finalidade de moralização da humanidade. Então, esquecer-se das evocações é se esquecer que Kardec chamou o livro dos médiuns de o livro dos médiuns e dos evocadores. Então, tem muito dirigente de reunião mediúnica que simplesmente não permite que se evoque espíritos orientadores. A estes, eu digo somente o seguinte: leia o final da pergunta 495 do Livro dos Espíritos, onde São Luís e Santo Agostinho nos orientam a evocá-los incessantemente. Mais ainda, no tópico acima, diz Kardec, se diz que a reencarnação num corpo material, grosseiro como o nosso, é consequência da impureza da alma, enquanto as almas purificadas se encontram isentas de reencarnar. É isso que diz o Espiritismo, acrescentando apenas que a alma que boas resoluções tomou na erraticidade. O que é a erraticidade? A erraticidade é esse intervalo no tempo de vida de um espírito entre o fim de uma encarnação, com a morte do corpo, e o início de outra encarnação, com o renascimento de um novo corpo. Isso é com a germinação, né? A fecundação de um novo corpo. Esse período entre um desencarne e o novo reencarne, e um reencarne, esse é o período de erraticidade. É o tempo que nós ficamos no mundo espiritual, aqui do lado da gente mesmo, tá? Isso é erraticidade. Outra coisa não diz o Espiritismo, acrescentando apenas que a alma que boas resoluções tomou na erraticidade e que possui conhecimentos adquiridos, traz ao renascer
menos defeitos, mais virtudes e ideias intuitivas do que tinha na sua existência precedente. Assim, cada existência lhe marca um progresso intelectual e moral. Isso aqui é fundamental para nós que estudamos o Espiritismo e que estamos vendo essa filosofia do conhecimento. Porque a filosofia do conhecimento é aquilo que nos orienta, é aquele conjunto de preceitos, de conclusões, de deduções racionais que nos orientam para a melhor prática possível de um domínio. E a filosofia do conhecimento é a filosofia que nos orienta para a melhor forma de adquirirmos o conhecimento do verdadeiro. Que a filosofia não busca outra coisa senão o conhecimento da verdade. É isso que busca o filósofo, o conhecimento da verdade. Por isso que Sócrates, eu li que no começo, fala assim, então deve se preparar para a morte. E com a morte nos deparamos com a verdade plena, pelo menos a respeito de nossa consciência espiritual. Então, o que Kardec está dizendo aqui, né, que cada existência nós trazemos ideias, cada nova existência encarnado nós trazemos ideias intuitivas. E isso é muito importante para nós que estudamos o Espiritismo, porque muita gente quer fazer regressão de memória para se lembrar de o que foi, que personalidade investiu em existências anteriores, ou numa tentativa até justificada, desesperada, de fazer terapia de regressão de memória para resolver os seus dramas existenciais contemporâneos. Eu já falei isso numa aula o ano passado, ou mais no começo desse ano. Tome muito cuidado com isso. Tome muito cuidado com terapias de regressão de existências passadas. Tem teóricos, psicólogos, espíritas muito preparados para isso, tem muito critério para realizar esse tipo de terapia, mas ainda assim não deixa de ser muito arriscado. Kardec diz que a gente não precisa disso. Se a gente for corajoso, basta investigar os seus vícios morais. Investigando os nossos vícios morais, nós vamos ter absoluta garantia do que nós fizemos já com preponderância em existências passadas. Nós não vamos nos lembrar, muito seguramente, de personalidades, nomes, status que nós investimos em vidas passadas. Mas os nossos vícios morais nos mostram o nosso caráter. E o nosso caráter, ele é trazido já e mostrado para nós desde a infância. A criança já de colo manifesta comportamentos que denotam, deixam mostrar com muita nitidez ou com bons indícios o seu caráter. Tá? Santo Agostinho, numa comunicação, num texto, uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, nessa obra aqui, nós vamos estudar isso, se Deus quiser, ainda até o final desse ano, que se encontra lá nos capítulos finais do Evangelho. No capítulo Honrai Pai e Mãe, ele orienta os pais num artigo que se intitula A Ingratidão dos Filhos e os Laços de Família. Ali a gente deve observar que Santo Agostinho esclarece como que Kardec chegou a essa conclusão, que as crianças já mostram os seus traços de personalidade, de excesso de egoísmo, de excesso de personalidade que deve ser burilada, que deve ser moldada pelos pais, se não quiserem ter muitas dores de cabeça na adolescência para frente, e não quiserem que seus filhos sofram muito depois. Barulheira que vocês estão ouvindo aqui é de um caminhão da limpeza pública que está passando, não se assustem não. Então, Kardec diz, investiga-se, conheça-te a ti mesmo, que você vai ter ideias intuitivas das suas virtudes, mas também dos seus vícios. As suas virtudes, o comportamento já virtuoso, você desenvolveu na prática de moralidade, na prática de religiosidade. Os seus vícios você desenvolveu na prática do orgulho, da vaidade, do egoísmo. Os três principais vícios
do espírito que nós trazemos para serem trabalhados e eliminados ou muito amenizados nessa já encarnação. E dá para a gente fazer isso. Dá para a gente fazer isso, é para isso que a gente está aqui. Deixa eu ver, nós estamos com 1 hora de fala já. Eu não vou ter aqui o feed total, mas eu estou vendo o comentário da Deise aqui exatamente disso que eu estou falando, né? A Deise, a Patrícia Ferreira Gibim, um abraço, Patrícia. A Patrícia está falando aqui que a ingratidão dos filhos se arrasta por várias vidas. É muito importante isso, Patrícia, porque essa ingratidão dos filhos se arrasta assim por várias vidas até nós burilarmos, até nós modificarmos esses nossos vícios. Mas os papéis se invertem, viu? Os filhos que são muito ingratos para com os pais, quando voltam para o mundo espiritual e tomam consciência disso, depois de um grande tempo de choro e ranger de dentes em regiões de sofrimento espirituais, juntos de outros filhos ingratos, modificando um pouco seu sentimento e mostrando sincero arrependimento, com muito choro e ranger de dente, pede para reencarnar como filhos, ou como pais, ao contrário, de filhos ingratos, que é para aprender a valorizar a humildade, a gratidão. Então, você tem razão. Esta é a lei. Esta é a lei de causa e efeito. Né? A Deise Gonçalves, um abraço, Deise, diz: minha filha tem 3 anos, tem uma personalidade muito forte e egoísta. Eu muitas vezes perco a paciência. É essa a sua missão. Eu vou encerrar a leitura aqui e vou comentar algumas perguntas. Porque na próxima aula nós vamos ver que o Sócrates vai falar do daimon, do seu demônio, ou seja, do seu espírito protetor. E a gente vai ver como esse termo demônio ganhou uma conotação a partir da Idade Média, né, que não tinha na Antiguidade. Exatamente, daimon significava espírito protetor. Então a Deise fala o seguinte: minha filha tem 3 anos, a Deise Gonçalves. Minha filha tem 3 anos, tem uma personalidade muito forte e egoísta. Eu muitas vezes perco a paciência. E a gente perde mesmo. Eu estava vendo um dos depoimentos mais tristes nessa semana que se passou, um compartilhamento que uma irmã fez, uma amiga no Facebook fez, de que viu constatou uma cena que a deixou muito entristecida em público, que uma mãe estava com um filho de colo e um outro filho de uns 2 anos de idade já, ou pouco mais, outra criança um pouco mais velha, mas igualmente de 3, 4 anos de idade, e essa criança fazendo muita birra. Muita birra. A mãe parece que tinha ido trocar um presente que a criança tinha ganho de aniversário. E essa criança fazendo muita birra e a mãe desesperada. Imagina, com uma criança de 3, 4 anos e um outro de colo, essa mãe, coitada. Eu tenho uma amiga muito querida, Yara Gonçalves, que tem três filhas, uma de 12 anos, uma de 6 anos e uma de 4 anos, 5 anos. Né? E a gente vê como a mãe padece. Porque, infelizmente, a maioria dos homens é omisso, a maioria dos pais é omisso, não é companheiro. Né? A maioria das funções da maternidade e da paternidade são realizadas somente pela mãe. E essa nossa irmã compartilhou uma cena muito triste e escreveu algo muito bonito a respeito disso. E esse menininho birrento, e a mãe falava: pega esse brinquedo, filho, eu não quero esse, pega esse, filho, eu não quero esse. Cuspiu na mãe. Cuspiu na mãe. Essa mãe começou a chorar, sentou no chão no meio da loja e começou a chorar desesperada. Primeiro, se dizendo incompetente, se sentindo absolutamente incompetente para ser mãe, não dava conta. A gente sabe que não é isso, né? Santo Agostinho mostra isso nessa comunicação. Leiam, por favor, pais e mães, leiam essa comunicação de Santo Agostinho, que nós vamos destrinchá-la
mais ao final deste nosso curso, dessa nossa série, o Evangelho de Jesus. A ingratidão dos filhos e os laços de família. Então ele explica ali por que é que a gente padece isso. E explica sobretudo, Deise, o que a gente deve fazer como pais para corrigirmos os filhos. E perder a paciência que você está falando aqui, eu imagino que você deve tomar medidas extremas, né? Eu, no meu tempo, não tinha estatuto do menor e da adolescência. Então, era muito comum minha mãe, já falei isso várias vezes, valer-se do recurso da varinha de guanchumba. Quem sabe conhece essa infeliz desse arbustozinho, dessa ervazinha, sabe o quanto ela dói nas pernas. Eu não recomendo que se bata nos filhos. Eu recomendo que se instrua os filhos. Para mim serviu muito. Eu apanhei muito da minha mãe. Minha mãe teve 3 filhos também e eu era o mais velho, né? E devia cuidar dos 2 mais novos. E às vezes eu descuidava deles, eles se machucavam e aí o couro comia pro meu lado. Mas eu também sempre fui uma criança muito rebelde. Eu era muito bocudo, continuo sendo muito bocudo, vocês viram um pouco da minha porção filósofo político há pouco, né? Mas o conhecimento dessa realidade dos nossos filhos como espíritos velhos, viciosos, mas que já têm também aquisições virtuosas. O importante é nós sermos enérgicos quando tem necessidade de ser enérgico. Violento não. A violência não adianta. Eu sei disso. A violência por si só não adianta. Tá? Não adiantou comigo. Eu continuo muito bocudo. Eu apanhei muito por ser bocudo. Tá? Às vezes eu acho que apanhei pouco, talvez resolvesse, mas acho que não. Por que eu digo isso? Porque a minha esposa, quando os meus filhos nasceram, eu cheguei a dar chinelada às vezes. E eu percebi que não adiantava. Adiantava mais a minha esposa, que é a paciência maternal encarnada, a Dil, que não está com a gente hoje, é a paciência maternal encarnada. E onde eu, com essa minha carranca, porque eu não tenho uma cara, eu tenho uma carranca. E quando eu fico bravo, se eu já sou feio rindo, quando eu fico bravo é o cão chupando manga verde com sal, né? E as crianças não obedeciam, não tinham medo de mim. E eu podia ameaçar do jeito que for e ficar bravo. E a Dil conversava e resolvia. Então, a pedagogia do amor é infalível. Mas energia, às vezes, o amor exige que a gente exerça energia. Jesus não foi violento. Jesus foi várias vezes enérgico, quando precisou ser enérgico. Quando a gente estava abusando dele, ele agia com energia. E a energia maior que ele nos ensina é: seja o seu sim, sim, e o seu não, não. Então a gente tem que se instruir, conhecer a realidade de nossos filhos e nossas como espíritos reencarnados, para que a gente tenha condições de exercer o nosso sim, sim, e o nosso não, não, com sabedoria. Com sabedoria. Para que a gente possa responder perante o Pai universal depois, com consciência tranquila, Deise. É isso que a gente tem que fazer. E o conhecimento nos dá esse cabedal, nos dá essa resistência, nos dá condições de sermos educadores dos nossos filhos, em primeiro lugar. E a principal educação é: tu és um espírito reencarnado. E eu tenho o dever de te apresentar o que é melhor para um espírito reencarnado, e não para um ser humano que manifesta ainda as suas paixões viciosas. Eu tenho que agir com os meus filhos como se eles fossem, e eles são, espíritos que não morrem. Eu tenho que dar valores para eles, mostrar valores para eles, valores imperecíveis, valores que não acabam com as vaidades do mundo. Então, eu não sou, apesar de ser um estudioso da filosofia, da pedagogia de Immanuel Kant, eu não sou um pedagogo, eu não sou um educador no sentido acadêmico,
mas pedagogo é Kardec. Eu sigo Kardec porque a pedagogia de Kardec, eu entendo que hoje ainda no mundo não surgiu coisa mais avançada. Não surgiu teoria e não surgiu prática, metodologia mais elevada do que a metodologia espírita, que nos mostra sermos espíritos reencarnados, para apreendermos a virtude. O Ilcinho Hipólita, a Dora, nossa irmã, está aqui. Um abraço, Dora. Deus a abençoe. Espero que você tenha melhorado. Vamos nos falando essa semana, tá, Dora? Me coloca informações. O Ilcinho Hipólito. Abraço, Ilcinho. Vamos nos ver no começo do mês, se Deus quiser, irmão, em Araraquara. O Ilcinho diz o seguinte: acredito que a ingratidão é um sentimento que afeta mais a pessoa que espera reconhecimento do que o ingrato. Ah, sem dúvida nenhuma. Não tenho dúvidas disso. Por isso que Santo Agostinho abre essa comunicação, Ilcinho, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Ele abre exatamente dizendo isso que você acabou de afirmar aqui. A ingratidão é um dos sentimentos que mais machucam a gente. A ingratidão é um dos sentimentos que mais nos doem. Né? E ele fala, e sobretudo, ainda mais cruel, é a ingratidão dos filhos para com o sacrifício dos pais. Você tem toda a razão. Dói e dói muito. Mas a gente deve buscar esse conhecimento exatamente que é para termos condições de entender onde nós falhamos no passado, e é isso que Kardec deixa claro para a gente. Nós trazemos ideias intuitivas. Eu falava de lembranças de vidas passadas, de TVP, terapias de vidas passadas. Essas terapias de vidas passadas nós podemos fazer e devemos fazer nos momentos de recolhimento e de prece. É isso que Santo Agostinho fala lá, na pergunta 495 do Livro dos Espíritos. Nos momentos de recolhimento e de prece, seu espírito protetor vem te orientar. Né? Nós vínhamos falando disso há umas 4 aulas atrás, antes de iniciarmos essa série. E pedir orientação para os nossos espíritos protetores e ajuda para os espíritos protetores dos nossos filhos, para nos orientarem como que a gente está agindo, se estamos agindo, onde estamos errando. Porque onde a gente está acertando, isso é evidente. Isso é evidente. O resultado das boas ações como pedagogos, como educadores dos nossos filhos, é evidente. Se mostra na boa educação deles, na urbanidade deles, na solidariedade, que criança já manifesta isso no prezinho. Se os nossos filhos não estão sendo solidários com os coleguinhas, na escolinha, no prezinho, nós devemos corrigi-los com amor, com conhecimento, com a verdade que liberta. Né? Muito obrigado, Wilson. Um abraço, irmão. O Gervásio. O Gervásio. Manda quem pode, tá certo. É isso mesmo. É obrigação. Eu acredito que ele esteja falando com a Deise. Né? Manda quem pode. Tá certo. Mas tem que mandar com sabedoria, Gervásio. Porque se a gente mandar com ignorância, você tem poder. Quem pode é quem tem poder. Se a gente manda com ignorância, nós não somos educadores. Nós somos déspotas. Nós somos tiranos. O filósofo Immanuel Kant, nas suas lições de pedagogia, ele destaca que os pais devem ser rígidos, enérgicos com os filhos. Porque senão ele vai ficar criando tiranos, pequenos tiranos. E isso vai refletir na adolescência de uma forma cruel, na maturidade, e outras existências nós vamos padecer ainda as consequências dessas nossas omissões. Então tem que mandar sim, Gervásio, mas tem que mandar como o Platão falava. O filósofo rei, o imperador filósofo, o rei filósofo, esse governa com sabedoria. Jesus nos mostra, deixe vir a minhas criancinhas, mas corrigia também aquelas crianças adultas que são espíritos infantis. Isso Jesus corrigiu com energia. Os fariseus, as bobagens que o apóstolo Pedro falava, Jesus corrigia com energia. Pedro chorou
com as corrigendas de Jesus. Não foi uma nem duas vezes, não. E os fariseus se vingaram de Jesus. Né? Então, a gente tem que ter sabedoria. E é para isso que a gente está aqui tentando desenvolver esse estudo. A Lucimara Cabanhas: estar reencarnado é um sério compromisso, mas amo essa oportunidade. Ah, que bênção, Lucimara, já pensar assim. Porque muita gente está perdendo, muita gente perdeu a referência do que está fazendo aqui e despreza essa grandiosa oportunidade reencarnatória. O mês que vem tem Setembro Amarelo, muito bom a gente lembrar as campanhas, né, contra o suicídio. E não tem campanha mais eficiente contra o suicídio do que mostrarmos essa nossa realidade aqui, de espíritos reencarnados. Você pode conseguir, com muita coragem e muita dor, muito desespero, eliminar o seu corpo. Mas você não vai eliminar-se. Você não vai se matar. Você não vai matar a sua dor. A sua dor vai multiplicar exponencialmente. Se a sua dor é dor moral. Porque ninguém se suicida por dor física. Dor física tem morfina hoje aí, já que dá um jeito rapidinho. O problema é essa ingratidão que a gente está tratando aqui. O problema é perder a referência do que se é. E é exatamente para evitar isso que a gente está trabalhando aqui. E não estamos trabalhando, vamos trabalhar só em setembro. É um trabalho da vida toda. Esse é o trabalho principal dos pais. É o trabalho fundamental, principal finalidade do Espiritismo, diz Kardec, é combater o suicídio. E não tem forma melhor de combater o suicídio do que esclarecendo essa nossa realidade de espíritos reencarnados. Muito obrigado, Lucimara. Eu também amo essa oportunidade de estar aqui. Jorge Chevron, um abraço, Jorge. Devemos retribuir a ingratidão com compaixão. Perfeito, Jorge. Muito obrigado. Compaixão é essa postura de vida cristã, postura de vida budista, postura de vida yogi, postura de vida islâmica, postura de vida hebraica. A compaixão é uma postura de vida, é a virtude excelente daquele que já religou-se com Deus. Isso é compaixão. Jesus é a compaixão encarnada. Compaixão é a busca pela virtude fundamental do budismo. Né? E compaixão é sentir a mesma dor. Paixão é dor, né? Sofrimento. Ser compassivo é dividir a dor com o sofredor. Dividir a dor com ele. É atenuar a dor dele, pelo menos no percentual que nós conseguimos mais exercitar. Se a gente conseguir 50% da dor dele para nós, olha o alívio que essa pessoa sofre. E a gente, como o Jorge está falando, temos que ser compassivos com o ingrato, porque o ingrato, como Jesus falou lá do alto do Calvário, no cume da crucificação, perdoai, Pai. Eles não sabem o que fazem. Aquele é o exemplo supremo de compaixão. Perdoa, perdoa. Perdoando-os, eu estou sendo compassivo, estou sendo educador, porque eu vou mostrar para eles que é assim que se nasce, assim que se vive, assim que se morre. Sendo compassivo, nós ensinamos muito melhor o ingrato, porque vai chegar um momento que ele vai sofrer ingratidão, e aí ele vai se lembrar da nossa compaixão para com ele. Né? Corrigir quando é criancinha, ser compassivo quando for adulto. E rogar sempre, porque a prece nos auxilia muito nesses momentos. E é educadora, porque a prece mobilizará também o espírito protetor do ingrato, que vai lhe buzinar nos ouvidos espirituais a ingratidão que ele está cometendo, e quem sabe ele tenha condições de se redimir nos pedindo perdão. Se nós nos revoltássemos com a ingratidão, jamais nós ofereceríamos oportunidade para ele se redimir. E ser compassivo com o ingrato, perdoar o ingrato, é não fechar as portas para ele ao próprio arrependimento. Isso é nosso dever já como pessoas que buscamos a religiosidade, buscamos melhoria nossa, né? Muito obrigado, Jorge.
Eu preciso fazer um curso com as meninas, porque eu já perdi aqui, o feed andou e eu não consigo achar mais. Eu tenho só a vara de marmela, a Dora está falando. Não, marmela eu não conheci não, Dora. Graças a Deus. A Patrícia fala para valer-se do psicólogo. Não quero não. Psicólogo, eu já levei psico-havaianas. O Gervásio, naquele tempo era surrar, era para sangrar, no tempo de ignorância. Era isso mesmo, Gervásio, tem razão. Sangrei na boca várias vezes, por ser bocudo. Respondia. Minha mãe mandava eu fazer uma coisa, eu olhava para ela e falava, não vou fazer. Ah, para quê? Aí a Dora está comentando aqui com a nossa irmã Patrícia. Aprender a dizer não. Seja o seu sim, sim, o seu não, não. Patrícia. Dora. Jesus fez isso com absoluta propriedade, com absoluta sabedoria. Isso não me convém. A Dil faz uma falta, faz mesmo, Dora. Eu não estou conseguindo lidar com o trem aqui. Vamos, a Deise. Obrigado você, Deise. Vamos continuar trabalhando juntos aí. A Claudinha fala, nossa, como é difícil. Ô, Cláudia, difícil é fazer pão bonito, gostoso, como você faz. Isso é difícil. Eu estou tentando fazer pão com fermento natural faz anos, Claudinha. Faz anos que eu estou tentando fazer pão italiano com fermentação natural à base de caldo de cana, que eu sei fazer o fermento, mas não estou conseguindo o ponto ainda ideal do fermento. Isso é difícil. Modificar o seu sentimento, Claudinha, me perdoa, minha irmã. Isso é mais fácil, porque só depende de nós. Fazer pão depende do clima, inclusive. Depende se a farinha é boa, depende se o fermento é bom, depende se o tempo está de chuva, se o tempo está frio, se está calor. Mudar os nossos sentimentos só depende de nós. Não depende de mais ninguém. Deus não seria justiça absoluta se condicionasse a nossa elevação espiritual ao outro, à ação do outro. Não. Não. Boa vontade só depende de nós. Então, minha irmã, eu sei que é difícil, porque é muito mais cômodo a gente permanecer do jeito que a gente veio para cá. Dá um trabalho enorme nós modificarmos os nossos sentimentos. Mas se quiser parar de sofrer, tem que modificar o sentimento. Tem que modificar o sentimento. Tem que... né? Eu estava falando para uma irmã nossa essa semana. Escuta, menos exposição, sede mansos como as pombas e prudentes como as serpentes, de Jesus. Olha isso, gente. Menos exposição pública, mais recolhimento, mais introspecção, porque quanto mais a gente se expõe publicamente, mais pensamentos desairosos vêm em nossa direção, mais críticas vêm em nossa direção, e aqueles nossos irmãos que nós prejudicamos no passado, que têm motivos para criticar-nos, porque ainda desconfiam da nossa modificação verdadeira, se juntam a esses pensamentos de crítica, de repúdio em relação a nós, e nosso estado espiritual vai ficar muito pior. É isso que Jesus queria dizer quando ele fez a desobsessão de um homem, uma pessoa, e falou, agora você vai e conserva a sua casa limpa. Senão esse espírito aí volta com mais 7 e seu estado vai ficar muito pior. O que ele estava querendo dizer? Olha, você só está sofrendo obsessão espiritual porque você tem pendências espirituais no passado com essa pessoa. Agora, você está se submetendo a uma desobsessão. Eu fiz a desobsessão em você, disse Jesus para esse espírito. Então, esclarecemos esse espírito de que a ação sobre você que ele está exercendo não é justa mais. Que aquilo que ele sofreu de você no passado foi porque ele já impôs isso, semelhante a isso, a outrem. Agora, esta ação dele sobre você não é mais justa. Portanto, Jesus fez a desobsessão. Mas falou para a pessoa desobsidiada, agora conserva a tua casa limpa. Conserva o teu pensamento equilibrado. Conserva o teu pensamento ligado nas coisas
que você veio para realizar aqui. Conserva o teu pensamento sintonizado com Deus. No meio do público, seja na praça pública, seja no show, seja nas festas, nas raves, nas boates, seja no trabalho. Não dá. Conservar a nossa casa espiritual limpa é no recolhimento e na prece. Porque senão esse espírito vai ficar revoltado. Ele vai voltar com mais 7, diz Jesus. E o nosso estado vai ficar pior. E gente, mais 7 espíritos, ou mais 70 vezes 7 espíritos, para nos prejudicar, basta um estalar de dedo. Porque espírito leviano está cheio do nosso lado. Espírito maldoso, ignorante, só pode ser maldoso porque ignora o bem, está cheio do nosso lado. Então, é isso que Jesus quer dizer para a gente. Recolhe, seja o seu sim, sim, seu não, não. Calma, é importante a gente divulgar o Evangelho. Mas Jesus ficou 40 dias e 40 noites jejuando antes de fazer isso. Paulo de Tarso ficou 3 anos jejuando, trabalhando e orando para começar a pregar. E sofreu o que sofreu. João Batista fez isso a vida toda, fez do recolhimento, da prece, da frugalidade da alimentação, do ascetismo de vaidades, a sua prática de vida, para divulgar o Evangelho. E ainda padeceu o que padeceu. Então, a gente tem que ter equilíbrio nas nossas ações. É para isso que a gente está aqui. E ter equilíbrio, Gervásio, na educação, né? A gente precisa desse conhecimento, para que a gente não espanque mais os nossos filhos, mas também não deixemos que eles nos espanquem, seja fisicamente, seja moralmente. Esse é o nosso dever como pais. Muito obrigado, Gervásio. Lucimara, obrigado, professor. Obrigado a vocês. Dora. Um abraço, Dora. Eu vou encerrando por aqui. Semana que vem estão todos novamente convidados a gente continuar esse estudo. Agradecendo desde já a participação de todos vocês. A Valmeire está aqui também. Um abraço, Valmeire. Deus te abençoe pelo carinho que você dedica a mim, a minha família, a Dil, especialmente. Um abraço a você. Eu agradeci seu presente, né? Já agradeci, sim. Minha cabeça já foi, viu, Valmeire? Me perdoe se eu não tinha feito isso ainda, mas acho que eu fiz sim. O Jorge, aprendendo sempre. Um abraço, Patrícia. A gente vai se falando, hein? Gervásio. Gervásio faz um comentário a Lucimara. Um abraço a todos. Reginaldo, um abraço. Acho que devemos aprender a ouvir nossos filhos e manifestar o silêncio, às vezes. Maravilhosa recomendação, maravilhosa pedagogia essa, Reginaldo. Devemos sempre ouvir os nossos filhos e sermos muito gratos a Deus se os nossos filhos falarem conosco. Isso é fabuloso. Eu sou de muito, por incrível que pareça, quem me conhece no dia a dia familiar sabe que eu sou de muito poucas palavras. Em público eu falo com muita facilidade. Eu sou de muito pouca, eu sou muito tímido no ambiente familiar e fraternal, amigável, né? Amistoso. Sou muito tímido mesmo. Para falar em público eu perco a timidez completamente. Mas porque eu falo de coisas que não são minhas. Eu falo de Jesus. Falar de Jesus é fácil, é só repetir, é ser papagaio. Ele já falou tudo que tinha que ser falado, né? Mas ouvir os nossos filhos. Ouvir. A Dil conversa muito com os nossos filhos e sempre está me chamando muita atenção. O nosso filho do meio é muito tímido também, fala muito pouco. E ela vive cutucando e fala com o Otávio, cutuca ele, pergunta. E eu tenho aprendido a fazer isso. E principalmente, como o Reginaldo falou, aprendermos a ouvir os nossos filhos. Conversarmos com os nossos filhos. E ainda que ele não falem conosco em palavras, tenhamos compaixão desses espíritos que Deus nos colocou sob guarda, sob nossa guarda. Ouçamos, olhemos para os nossos filhos, observemos os nossos filhos com toda a atenção, com toda a dedicação, porque o olhar deles fala, o caminhar deles fala,
os olhos deles falam. Prestem atenção nos seus filhos, pelo amor de Deus, para que nós não nos arrependamos. Larguemos um pouco de nós mesmos. Não caiamos na armadilha do egoísmo como pais. Eu estou cansado de ver, eu não fiz isso, mas a minha vontade foi. Uma mãe numa calçada com uma filhinha de uns 2, 3 anos já andando, eu ia passando de carro, eu prestei atenção, ela estava no celular e descuidou da menininha. A menininha estava descendo a calçada. Eu buzinei. E a mãe não tinha visto. Eu estou velho, né? Eu não corro mais, não vivo mais em São Paulo. Em São Paulo eu corri um pouco de carro, senão os outros passavam em cima de mim. Mas eu, de longe, atenção na ação. Eu estou dirigindo, mas eu estou atenção no que eu estou fazendo. Isso é yoga. Yoga, atenção na ação. Eu vi que a mãe estava no celular ali se divertindo, ela estava sorrindo. Não estava falando com o médico, então. Ela estava sorrindo, ela estava no celular ali e estava perdendo o controle da menininha. Então, olhemos para os nossos filhos. Prestemos atenção. Sejamos amigos dos nossos filhos. Sejamos irmãos dos nossos filhos. Não sejamos carrascos deles, para que eles não sejam carrascos de nós na nossa velhice. Um abraço a todos. Deus abençoe e mais uma vez a minha sincera gratidão pela companhia de todos os sábados. Que Jesus, o Divino Mestre, nosso Senhor, libertador pela verdade, nos conduza hoje e sempre.